do diretor acadêmico Daverson Paixão, dos professores homenageados, professor especialista Fernando Ramalho, o professor mestre Mário Jânio, representando o padrinho da turma como paraninfo, o professor doutor Ildecílio Lima, representando o patrono. Ambos defendem uma causa ou um ponto de vista. É com grande satisfação que represento em nome da 7ª turma da Biomedicina do Centro Universitário Unimeta. Agradeço a confiança de todos e me sinto honrada com a responsabilidade que me foi incumbida para representá-los nesta noite tão esperada, especial e única na vida de cada um de nós formandos. Isso demonstra o quão desafiador é a missão de, neste curto espaço de tempo, expressar nossos sinceros sentimentos em relação aos 4 anos de faculdade. Faz-se necessário, nesse momento, olharmos para trás. Em 2016, iniciamos o curso. Uns por sonho pessoal, outros nem tanto. Uns gostaram desde o início, outros se apaixonaram pelo caminho. E hoje temos a noção de que uma pequena parte do nosso legado começou a ser construído e que colamos grau neste dia sendo pessoas melhores do que éramos quando aqui iniciamos essa trajetória. Eu, Catiane Araújo, havia sido eleita para representar uma turma em torno de 70 alunos, dividida entre cumprir obrigações, tais quais receber recados de professores, participar de reuniões com os coordenadores, transmitir recados aos alunos, focar nas matérias, estudar para provas, enfim, uma tarefa nada fácil e que os principais líderes no final sabem bem sobre o que estou falando. A coordenação então viu que não ia dar certo e houve a divisão das turmas A, sendo representada pela líder Camila Mello e vice-líder Sara Rocha, e então a turma B pela líder Catiane Araújo e vice-líder João Marcelo. A princípio havia união, ainda que existissem determinados grupos chamados então panelinhas, pois já haviam sido formados. Até o 4º período tudo eram flores, todos se ajudavam, mas logo os espinhos iam surgindo no caminho. Enfrentamos experiências boas, ruins, em alguns momentos desgastantes. Alguns desistiram no meio do caminho e nós prosseguimos, apesar de todos os obstáculos. E em cada semestre havia uma transição de método de avaliação totalmente diferente do que já havíamos acostumado. Porém, quando diziam a turma ENAD, fazia com que os alunos entrassem em pânico. E quem recebia toda aquela carga de estresse e de cobrança? A então coordenadora, doutora Mariane Arnold. Ela recebia esta missão de coordenar este curso, ao qual estávamos no 3º período, onde ela lecionava a temível matéria de bioquímica. Quando ela chegava na sala, impactava, e então iniciava a aula com o tal ciclo de Krebs, um ciclo que inicia quando o piruvato, que é sintetizado durante a glicólise e é transformado em coenzima A, por ação da enzima piruvato desidrogenase, entre outros compostos oxalacetato, alfa-cetoglutarato. Ai, meu Deus. Com a quebra de carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos, tivemos que quebrar e muito nossas cabeças para darmos conta de uma matéria tão complexa. Alguns falavam, agora eu desisto. E a doutora Gaúcha, que havia recentemente chegado em nossa cidade, com uma inteligência fora do comum, vendo toda a nossa dificuldade, só falava a seguinte frase: gente, cuidem. Esse cuidem se estendeu até o final do curso, mas era uma mãe avisando o seguinte: estudem, pois se estão achando difícil agora, tende a piorar cada vez mais. E de fato, quanta complexidade ainda enfrentaríamos. Se pensávamos que as emoções acabariam por ali, pelo contrário. Lá estávamos nós recebendo a notícia que as turmas se uniriam novamente entre o 5º e o 6º período. Reclamamos bastante, pois já havíamos nos adaptado aos colegas de classe, apesar de todas as diferenças. Batemos o pé para que não unissem, mas não tivemos êxito. Por um instante pensamos que aconteceria uma explosão daquela panela de pressão que já havia começado a chiar, e que todos iriam se matar. E de fato, no início não foi fácil. Eram mais de 60 alunos reunidos novamente em uma única sala, para no fim chegarmos aos 34 guerreiros aqui.
À frente dessa nova e difícil missão, estavam a líder Camila Mello e João Marcelo. Tivemos que lidar com as diversas diferenças, entre elas crenças religiosas, temperamentos, jeitos e personalidades diferentes, opiniões, enfim, não foi fácil. Pois no começo ninguém se entendia, e quem é apto para falar sobre este assunto é o professor Dr. Ildercílio, que recém-chegado de São Paulo, lecionaria essa em sua primeira turma como professor em uma universidade, tendo que encarar a turma mais confusa que já vimos, enfrentando vários obstáculos e afrontas. O doutor especialista na formação das células sanguíneas, a hematopoese, que por sinal dominava o assunto das anemias ferropriva, hemolítica, falciforme, sideroblástica, aplásica e megaloblástica, além dos linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, os chamados glóbulos brancos. Enfim, a hematologia clínica tão complexa quanto os alunos que não colaboravam em fazer silêncio. E por alguns instantes o professor respirava fundo, silenciava e certamente tinha vontade de sumir daquela sala. E vamos ser sinceros que nós também. Quantos assuntos tivemos que enfrentar e entender, não é mesmo? Não foi fácil para ambas as partes. Mas, no final das contas, fomos do ódio ao amor. Ele certamente irá levar para a vida alguns alunos que foram mais próximos. E, de fato, depois de tanta complexidade, nasceu uma amizade, respeito e admiração entre todos. Sem falar na matéria de citologia, que o nosso querido professor especialista Fernando Ramalho lecionava com tamanha elegância, o professor, como sempre, usando aquele branco impecável, nos ensinando sobre as células e no que dizia respeito às estruturas, tanto internas quanto externas, suas funções e a importância na constituição benéfica ou maléfica. Enfim, entendíamos a complexidade de um ser humano, mas ele dizia simples, não é mesmo? Estudem bastante, hein, galera, mas não se preocupem, pois minha prova é super simples como eu. Sim, nós víamos a simplicidade quando chegava o belo dia da aplicação da mesma. E quando cruzávamos os corredores dos laboratórios, ele dizia, felizes, não é mesmo? Sentiremos falta. Por fim, a parasitologia clínica, tornando-se indispensável ao profissional biomédico, que visa a identificação dos parasitas de interesse médico. Era então transmitida a nós alunos pelo professor Mário Jânio, padrinho da turma, recém-formado pelo Centro Universitário Unimeta, ao qual assumiria uma responsabilidade tão nova, mas que dominara muito bem o assunto, enfatizando as inúmeras técnicas, além dos diversos parasitas, que se fôssemos listar aqui, passaríamos a noite inteira falando. Havia que se desdobrar para dar conta do recado, entre lecionar várias outras matérias, passando por diversos obstáculos na vida pessoal, entre eles o seu mestrado que concluíra mesmo lecionando como professor. Mesmo assim, em nenhum momento deixava de se preocupar se havíamos compreendido o assunto abordado, sempre perguntando, vocês estão entendendo? Se não, eu volto e começo tudo de novo. E todos, sim, estamos, professor, e ele, olha lá, hein? Vou cobrar tudo isso na prova, quero só ver. E sempre nos alertando, estudem as técnicas, todos os parasitas, identifiquem as doenças causadas por cada um, para que possam chegar a um resultado fidedigno. Uma de suas palavras favoritas. E olha, gente, estou falando praticamente tudo que vai cair na prova, ou seja, eu sou um pai. Muito estimado por todos, em momento algum deixou de dar conta do recado. Ainda que exausto, desenvolveu seu papel com muito êxito e por isso então foi escolhido para ser o padrinho da turma, por nos ter passado força nos momentos em que ele mesmo era quem precisava. De fato, o Senhor foi um pai. Nosso muito obrigado por tudo. Enfim, chegávamos aos estágios supervisionados, que nos perdurou por 3 meses consecutivos, matérias não menos complexas que os outros, pois iniciaríamos uma jornada de estágios na Clínica Escola da Universidade, entre as matérias clínicas bioquímica, hematologia, imunologia, microbiologia, parasitologia e ureanálise. Compreendi ali que a profissão que tínhamos decidido seguir pelo resto de nossas vidas era especial. Não era melhor que nenhuma outra, mas era especial por nos permitir o deleite de lições sublimes,
sendo única e dinâmica e nos envolvia com as ações sociais aplicadas em escolas e comunidades, momento em que nós colocávamos em prática os nossos conhecimentos. Foi uma longa caminhada até aqui e hoje ainda somos expectativas, sonhos, emoções e mais uma mistura de vários sentimentos dos quais se destaca a saudade. Agora já não é mais possível olhar para o outro sem sorrir ou sem termos o brilho do olhar marejado pela emoção. Sabíamos que chegaria esse dia e que o riso e o choro estariam na nossa face ao mesmo tempo e que as palavras seriam silenciadas pela emoção. E como diria Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. E quantas pedras! Não foi fácil chegarmos até aqui. Foram muitas lutas, muitos esforços, vencemos cansaços e até nós mesmos. Fizemos amizades que levaremos por toda a vida, mesmo sabendo que nossos caminhos neste momento tomarão destinos diferentes. Fica a certeza de que estaremos ligados pela lembrança dos nossos anos compartilhados. Sabemos que a batalha que se iniciará em seguida não será fácil, mas fica o desejo de que não percamos a vontade de ajudar as pessoas, a garra, o brilho do olhar e nem a capacidade de avançar. Queridos colegas, estou certa de que o nosso esforço para chegar até aqui não foi em vão. Cada um de nós sabemos a dificuldade que tivemos de enfrentar para alcançar o objetivo e realizar esse sonho. Os momentos de privação do lazer, do convívio familiar, valeram a pena e hoje, neste momento, estamos prestando contas a todos aqueles que, com amor, com um gesto de confiança ou com uma palavra de incentivo nos momentos de tristeza e de cansaço, nos confortaram e nos deram força para seguirmos em frente. Tenho por certo de que esse sonho não é somente nosso. Obrigada, família, valeu a pena. Enfim, chegamos ao ápice do nosso momento. E se olharmos para trás e analisarmos tudo que fizemos, balanceando tudo que aprendemos e o que talvez deixamos de aprender, vamos seguir em frente, levando sempre o melhor de nossos esforços, a melhor de nossas lutas, o melhor de nós mesmos. Ao longo de nossa vida e de nossa carreira como biomédicos, enfrentaremos experiências, quem sabe, melhores ou piores do que já enfrentamos nesses 4 anos. E descobriremos que nos tornamos fortes, capazes de enfrentar qualquer obstáculo, mesmo que sejam inúmeras pedras no meio do caminho. E em nome da turma, agradecemos aqueles que deram o sangue para que pudéssemos concluir o tão sonhado curso de biomedicina aqui no Centro Universitário Unimeta, eleita a melhor do Acre. Ao diretor-geral da faculdade, Daverson Paixão, por nos ter atendido as diversas vezes que os procuramos. A nossa querida coordenadora, doutora Mariane Arnold, por inúmeras vezes ter nos apoiado, mesmo que sempre puxando nossas orelhas, com carinho, é claro. Devem estar pensando, graças a Deus que terminaram. Quero expressar minha imensa gratidão a todos que contribuíram com essa jornada. A 7ª turma de Biomedicina está pronta para tomar suas decisões na vida e na carreira, depois de transpor muitos obstáculos e vencer dificuldades. Foram anos de esforços para conseguir boas notas e vencer as pressões. Agora, a alegria toma de conta de mim e dos formandos por termos vencido e concluído esta missão. Ao sairmos da faculdade, seguiremos um caminho de integridade, comprometimento e satisfação. Seremos verdadeiros e renovaremos as esperanças todos os dias, acreditando que tudo no final vai ficar bem. E sabemos que a maior recompensa de todas não será a financeira, mas sim de novas vivências e experiências incríveis para a vida. Desejo a todos nós biomédicos uma carreira próspera e é vencendo os limites, escalando as fortalezas e conquistando o impossível pela fé. Somos campeões e mais que vencedores por chegarmos aqui. Não deixem jamais que lhe digam o contrário daquilo que você é capaz. Temos um futuro incrível e vamos em frente, o mundo é nosso. Muito obrigada.